Já estamos gravando. Vamos lá. Fala, galera, tudo bem? Chegamos ao 13º episódio do Quebrando Paradigmas. E hoje é um convidado muito especial que vem quebrando paradigmas e construindo seu nome no ramo teatral. Olha só, vou apresentá-lo. Pedro Henrique Carvalho Pinto, mais conhecido como Pedro de Carvalho, formado pelo curso de Arte Dramática da CAU, Casa das Artes de Laranjeiras. Sabe o que ele fez? No pré do curso, ele foi o ganhador de melhor ator e melhor cena com a adaptação de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, interpretando João Grilo, com A Morte de João. Seu primeiro protagonista veio com a peça Depois da Queda, de Arthur Miller. No ramo profissional, protagonizou Sangue, onde contracenou com Luciana Braga, Charles Fricks e Sura Berdichevsky, tendo a direção de Bruce Gonleves, que também fez Penthesilea com direção de Renato Carreira. No final de 2021, voltou aos palcos com uma comédia interessantíssima de Molière, O Doente Imaginário, com direção de Marcos Alvise. No mesmo ano, em 2021, fez a sua primeira participação na primeira novela programada e feita pro streaming, né? Verdades Secretas 2. Eu converso com ele hoje, Pedro de Carvalho. Tudo bom, meu amigo? Como é que você está, rapaz? Gostou da apresentação? Nossa, amei. Me senti... Nossa, tô bem com essa apresentação. Para mim foi o ápice. Tô maravilhado. Não, eu tô encantado, realmente, porque seu currículo é invejável, né? Quem me dera, é um currículo que agrega tudo. É uma carreira que vem começando no audiovisual, mas no teatro você já é um expert. Cara, então, assim, eu sempre me classifiquei como um ator de teatro, né? E ter essa concepção para mim é muito válida, porque isso me abriu portas, né? Portas, janelas, enfim. E foi de grande agrado para minha vivência, né? Não só falando dentro da instituição, que também, né, me abriu muitas portas, mas como um todo, assim, o teatro em si, para mim, é algo que eu preciso, como o ser humano precisa do ar para respirar, eu preciso do teatro para poder viver cenicamente falando, né? Então, eu realmente amo, assim. E, como você disse, nós dois, né? Pena que não contracenamos juntos, mas fizemos Verdades Secretas aí, e foi a minha primeira aparição no audiovisual. Então, assim, é outra demanda, né? Outra estética. Mas o teatro em si, para mim, é maravilhoso. Tanto que agora eu estou em 4 projetos, né? Com teatro. Opa, maravilha, vamos chegar lá nesses projetos. 2022 vem com tudo, mas vamos voltar um pouquinho. Eu quero saber quando você se descobriu ator. Como é que foi essa consciência de que, não, eu vou ser artista, eu vou ser ator? Rapaz, desde pequeno eu sempre fui muito visto pela família como artista em si, né? Mas nunca me deram credibilidade para isso. Eu venho do subúrbio do Rio, né? Sou de Guadalupe, zona norte do Rio, e nunca tive uma referência muito grande quando criança, né? Para poder entrar no mundo das artes. E aí eu lembro que quando eu estava na 6ª série, num colégio público, tinha um passeio para o teatro e tinha um passeio para o zoológico. Era uma turma de 56 alunos, 55 foram para o zoológico e eu fui para o teatro junto com o professor substituto. E assisti uma peça muito, muito impactante para mim, porque foi a primeira vez que eu tive contato com teatro. E foi na Lona Cultural de Guadalupe, se eu não me lembro, era a Chapeuzinho Vermelho, mas a história é contada através do olhar do lobo mau, né? Uhum. E, cara, ali eu me apaixonei, e no outro dia eu saí do colégio mais cedo, fui até a Lona Cultural do meu bairro e pedi para, poxa, tem como eu fazer qualquer coisa aqui? E acabou que eu fiquei nas cortinas, abrindo e fechando as cortinas durante um tempinho, assim, durante uns 4, 5 meses, até que numa dessas apresentações o ator faltou, e aí, por eu ficar na coxia ouvindo, né, eu falei, não, eu sei as falas dele. E aí o diretor, né, como assim? Você só abre e fecha a cortina? Como é que você sabe as falas? E acabou que ele falou, se você sabe mesmo, vamos entrar em cena. Você já ensaiou? Eu nem sabia o que era ensaio, né? Eu falei, olha, eu não sei o que é ensaio, mas vamos. E aí me explicaram, eu dei todas as falas corretamente.
E, cara, ali em diante eu entrei no teatro e sempre foi de grande agrado essa visão para mim. Quando eu terminei o segundo grau, eu fiquei meio assim perdido, porque a gente sabe que é uma profissão Estável, muito né? boa no sentido de vida, mas no sentido monetário, né, como a gente vive no mundo capitalista, é algo que a gente fica meio apreensivo. E aí Uhum. virei para minha família e disse, gente, é o seguinte, eu quero fazer teatro, porque eu acho que é o meu caminho, e é isso. Aí, né, entrei na Cal, minha avó me ajudando, Sim. até que eu ganhei esse primeiro prêmio, no pré mesmo, e ali em diante ela, por ser de direita, super conservadora, ela falou assim, olha, não é uma coisa que eu goste, mas realmente você faz com uma maestria excelente, a partir de hoje eu vou te ajudar com o que você precisar. E desde então, assim, né, ingressei na Cal, fiz inúmeros personagens, e dali em diante só foi coisa boa, cara. Eu, graças a Deus, sou muito grato por isso que vem Com acontecendo na minha certeza. vida. Apesar de ter 25 anos, eu já tenho um caminho assim bacana, né, por Tem, assim dizer. bastante. O Pedro, você falando assim que sabia as falas do coleguinha que tinha faltado, isso é uma coisa que vira e mexe a gente vê histórias assim de grandes atores, né? Inclusive uma grande atriz que foi irmã de uma das maiores atrizes que eu não tive a oportunidade de ver, mas todo mundo fala que foi Cacilda Becker, mas a irmã dela, Cleide Diáconis, começou assim no teatro, né? Lei Diáconis, sim. Começou assim no teatro, eu falo, gente, a coincidência, né? As coisas vão É, se... cara, são ligações que acontecem, né? Cleide Diáconis, eu soube dela do nosso professor de história na Cal, o Daniel Marano, e eu soube dessa informação, eu fiquei tipo assim, gente, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? E uma coisa que meu pai, né, disse para mim uma vez, eu guardo isso com muita lembrança também, que ele diz, né, poxa, pensa comigo, dos 56 que poderiam estar nesse teatro, você foi o único. 55 preferiram ir para o zoológico. Então, veja que você realmente está no caminho certo. É difícil, é uma vida, né, que a gente vira e mexe, toma muita porrada, a gente toma mais porrada do que abraço, mas quando os Aham, abraços vêm, são de grande agrado, assim. com certeza. Mas aí você chegou na Cal, Sim, e como é que foi essa experiência de sair do subúrbio do Rio de Janeiro, Guadalupe, e ir para uma escola na sim, Zona Sul, localizada em Laranjeiras, né? É uma realidade completamente diferente, onde pessoas completamente. diferentes de outras realidades também. Como é que foi esse embate para você? Rapaz, foi um impacto muito forte, assim, tanto no sentido de como entender, né, aquela vivência, como inúmeros outros fatores. Por exemplo, quando eu cheguei na Cal, um rapaz, ele me perguntou de onde eu era, né? E aí eu falei, sou de Guadalupe e tal. Você acredita que o cara me perguntou, pô, Guadalupe, no México, é legal lá? Que E isso? aí eu falei, não é no México, é no subúrbio do Rio, Guadalupe, Caetano Veloso já morou em Guadalupe, tem um humorista, o Big João, que é de Guadalupe. Aí ele, tipo, tá, ficou meio desconcertado assim, e aos poucos eu fui tentando entender como era, né, estar nesse lugar. A Gabi, que já, né, você entrevistou ela, a Gabi foi da minha turma, e Uhum, através dela e do Guto Galvão que eu comecei a me entender como um homem negro de pele não retinta, sabe? uhum, Porque até então eu não tinha esse olhar, porque se eu chegasse no meu bairro e falasse que eu era um homem negro, né, amigos meus iriam me dar um tapa no meio da cara, porque, né, como assim, Pedro? 98% dos meus amigos no subúrbio são negros de pele retinta, e eu fui me entendendo, né, tanto como ator, no sentido de fazer as questões, né, voltadas para dramaticidade, comédia, enfim, mas me entender como ser humano também, né? E, né, tive que entrar num estudo mais aprofundado sobre isso, a questão monetária também, que me assustou bastante, tanto que hoje eu estou aqui morando em Laranjeiras, né? Estou uhum. morando aqui em Laranjeiras, e o que eu pago aqui é o mesmo que eu pagava na época de passagem, né? Eu gastava quase R$ 700 de passagem. Então, hoje estar aqui, né, ver essa vivência, ver não só a vivência, mas a convivência, é algo que foi muito assustador para mim de início, sabe? Demorou um Uhum. tempo até eu começar a compreender como as pessoas tinham uma visão para o mundo que era completamente diferente para mim, né? Por eu vir do subúrbio, por eu ver coisas que
talvez alguma criança daqui de 11, 12 anos não tenha visto até hoje, ou até mesmo os pais deles não tenham visto, foi algo que me trouxe um pouco de conforto para poder seguir, sabe? Então foi um impacto muito forte assim para mim, sabe? Sair de Guadalupe, vir para Laranjeiras e ter esse olhar foi algo que me deixou de início muito amedrontado, mas ao mesmo tempo muito satisfeito, porque eu realmente tive que não só forçado, mas engatado a sair da minha zona de conforto para poder viver em sociedade. E era uma Sim. sociedade que eu não tinha, né, tanto costume. Mas foi basicamente isso, cara. Foi basicamente cruel, né? Porque sair de uma realidade e se encaixar, entre aspas, numa outra, fazer teatro, né? Que, querendo ou não, exige as pessoas falam que exige um nível cultural acima, né? Exige economicamente a gente fala que o teatro não atinge todo mundo, né? Hoje a gente vê pela televisão que a televisão consegue atingir todos os públicos, mas ainda assim é uma coisa mais elitizada e para um certo público quem faz é só um certo público, né? Estamos nessa progressão de que a diversidade adentre nesses lugares e consiga atingir todas as pessoas, né? Então, eu acho que essa mudança, às vezes, vem para melhorar, né? E a gente também enxergar novas perspectivas. Porque você disse que quando você chegou na sala, a Gabi Dias e o Guto Galvão te acolheram, porque eles viram também que a sua luta, de onde você veio e a sua essência, primeiramente, né? E muitas pessoas que vão fazer teatro, muita gente não tem esse acolhimento, né? Vai na cara e na coragem, vai descobrindo conforme o processo. E isso, às vezes, pode ser mais doloroso e pode ser mais maçante, realmente, para a pessoa, né? Então, sim. E de início foi muito estranho eu me reconhecer como um homem negro de pele não retinta, por minha mãe ser negra, de pele retinta, e meu pai branco. Uhum. Então, eu sempre, né, eu cresci ouvindo que eu era pardo, né? E hoje tem toda uma dinâmica para poder explicar o porquê disso ser algo não tão certo, digamos assim, né? Então, cara, eu fui me redescobrindo e muitas outras pessoas me abraçaram, né? Graças a Deus eu não tive muito... Obviamente, tive estresse, como todo ator de teatro tem, né? Mas questões voltadas para o trabalho, não para a vida, assim. Então, muitos amigos me acolheram, assim, de grande agrado, sabe? Muitos. Não só da minha sala, como pessoas fora da minha sala me abraçaram, conversaram, me ajudaram, entendeu? Em inúmeros momentos. Eu tenho um carinho muito grande por inúmeras pessoas que passaram pela minha vida, não só sendo amigos de sala, como fora da sala, né? Sim. Então, foi de grande agrado, assim. Eu sou muito feliz pelas pessoas que passaram pela minha vida e até hoje passam, né? Então, eu não tenho que reclamar nesse sentido. Mas foi de estranho, assim, de início foi bem estranho para poder perceber essa mudança, né? Foi bem impactante. Imagino. Mas você conseguiu botar o trabalho à frente, né? Foi uma coisa que você trouxe para você, falou, não, preciso trabalhar, preciso me esforçar, porque essa trajetória já mostra isso, né? Você começou ganhando melhor ator no curso que é um pré para o curso, né? Você foi o melhor ator e ganhou também de melhor cena. Logo depois você fez alguns movimentos culturais dentro da própria instituição, né? Que você levou uma ideia da escolinha do professor Raimundo, que a sua turma apresentou, né? Para a escola inteira. E depois você foi protagonista da primeira peça do curso. Como é que foi esse processo, assim, que é quase chegar no topo, né? Sim. Cara, eu cheguei a conversar, né, com a Claire, era professora de voz, e ela sempre foi muito atenciosa, muito carinhosa comigo. E aí eu sempre gostei muito de brincar com a voz, assim, é uma coisa que me impacta desde muito novo. Então eu sempre, né, tive esse dinamismo para poder brincar com as vozes. E aí falei com a Claire, Claire, o que você acha da gente fazer, sei lá, a escolinha do professor Raimundo e ver o que dá? E aí a gente, poxa, a turma, né, aceitou a ideia, todo mundo foi lá, cada um escolheu um personagem, estudamos.
eu fiz o Aldemar Vigário, mas eu amo o Aldemar Vigário, eu amo o Rolando Lero, eu amo o Seu Boneco, né? E eu fazia essas imitações, me remeteu muito à minha infância, que eu fazia essas imitações para o meu pai, né? Então, eu cheguei, né, com essa proposta, ela super aceitou, a turma também super aceitou, a gente fez, né? E até hoje, né, eu sigo a Claire no Instagram, até hoje ela faz essa aula, né, da escolinha com a galera da Cal. E é uma coisa que me traz muito conforto e eu fico muito feliz, sabe? Porque de alguma forma eu consegui agregar, né? Não só eu, mas como a turma como um todo agregou e deu continuidade nisso. Mas eu lembro Aí também, depois entrou a Igor. Tiziana Studart, ela foi a minha diretora no segundo, no Reg 2, né? E no pré também. No pré não, minto. No pré foi o Almir, no Reg 1 e no Reg 2. E aí, cara, a gente chegou nessa peça depois de ler inúmeras outras peças. E essa peça eu falo que eu fui ao céu e ao inferno várias vezes, sabe? Várias vezes. Foi uma peça, assim, que durou quase 2 horas e 40. Eram 2 elencos, né? Eu ficava 5 horas em cena. A peça, ela não tinha pausa, né? Não tinha tipo um tempo para as pessoas poderem respirar e voltar a assistir. Então foi assim, por que eu falo que eu fui ao céu ao inferno, né? Eu tive que emagrecer, eu emagreci quase 11 quilos, né? A Tiziana pediu que eu alisasse o cabelo, que eu estava fazendo o Arthur, que era na época um magnata nova-iorquino e tal. Uma das atrizes teve que descolorir o cabelo e cortar para fazer a Marilyn, né? Lara Reis. E, cara, ali eu levo como um divisor de águas da minha profissão, porque eu tive que aprender muita coisa na base da porrada mesmo, sabe? Então, poxa, eram 14 monólogos, 1.438 falas, 4 músicas em inglês. Eu não falo inglês, eu tive que cantar Sinatra, Ray Charles, eu tive que ter aula para saber como pegar os garfos na mesa, né? Aula de... fugiu o nome agora. De etiqueta. Tive que ter aula de etiqueta para poder como se portar na mesa. Fora a demanda para ensaiar, né? Porque a peça, depois da queda do Arthur Miller, se passa na cabeça dele. E é como se ele estivesse conversando com um psicólogo. E o psicólogo fica na plateia, né? Que na época era o Rafael Siqueira, que foi o nosso assistente, e ele não respondia, ele só ficava na plateia nos observando. Quer dizer, me observando, né? Que eu ficava sozinho em cena. E aí, quando eu lembrava da minha mãe, quando eu lembrava da minha primeira esposa, da Marilyn, do meu pai, os personagens surgiam em cena e contracenava comigo. Então, assim, era uma parada muito bizarra como primeira peça, sabe? Tinham a visão, né? O Pedro de Carvalho ganhou de melhor ator e melhor cena. Pô, que legal, o cara já tem uma visão. Só que eu nunca tinha trabalhado com teatro em si, antes, né? Isso eu digo profissionalmente. Então, foi algo que foi um impacto muito grande para mim, sabe? Porque eu fiz 2 peças na lona, mas eram coisas voltadas para um núcleo pequeno de pessoas, não era uma peça nem nada do tipo, a gente não recebia para isso. E depois eu fiquei anos, né, só estudando, até que tive esse abraço e, ao mesmo tempo, esse soco de poder fazer o Quentin Depois da Queda. E foi muito impactante para mim, cara. Assim, eu aprendi muita coisa, assim, real, real. E dali, né, uma das fotógrafas que foi tirar foto do espetáculo foi a Bruna Giacoiannis. Ela assistiu. E aí, cara, isso é o que eu falo, assim, às vezes a gente está num lugar certo com as pessoas certas, sabe? Sim. Depois de, se eu não me engano, 3 anos depois, foi em 2017, 18, 19, 20, 3 a 2 anos e meio depois, não me recordo, me chamaram para fazer um teste, né? Que foi a Bruna, né? Me chamou para fazer um teste para Sangue, que era a direção do Bruce. E aí, cara, foi meu primeiro protagonista, profissionalmente falando. E foi outro divisor, né? Que aí eu falei, caraca, eu fiquei muito injuriado, né, na época do Quentin, por N fatores, e o Quentin me deu esse presente que foi o Luca, né? Tanto que tá até ali, assim, ó,
caraca, né? Eu via rosto meu nas propagandas do metrô, eu via rosto meu, né, nos ônibus, tipo, de entrevista ao RJTV. Então, Foi, tudo eu isso vi. foi muito impactante para mim, sabe? Mas depois da queda eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por aquele espetáculo, não só pelo personagem que eu fiz, mas como um todo, sabe? O elenco, a direção, os assistentes, que foi a Aline Alves e o Rafael Siqueira, o Uhum. Wilson, que trabalhou na luz, a Maria, que nos ajudou com a questão do figurino. Então foi lindo, cara. Eu tenho uma memória muito satisfatória e muito bonita de tudo isso que aconteceu. E ali Depois. outros atores também já renomados, né, que foram me Aham. assistir e sempre vieram com palavras de conforto, sempre vieram com palavras de sabedoria que me agregaram muito, assim, sabe? Aham. E depois da queda foi um divisor de águas assim na sua vida, né? Tem o divisor de águas no primeiro capítulo, primeiro ato, né? Já que estamos falando de teatro, Sim, primeiro ato foi a sua entrada na Cal e depois o segundo ato é o depois da queda, que depois da queda você concretizou realmente o seu nome e seu trabalho para que as outras pessoas pudessem assistir e ver do que você é capaz também e do que você poderia oferecer para o mercado de trabalho, né? sim, E sim, mas antes disso, você era considerado, aos olhos do público, um ator cômico, um ator de comédia, justamente pelo Alto sim. da Compadecida e também por uma cena icônica do Jerry Lewis, que você fazia do dinheiro que você levantava, que fazia iconicamente, e as pessoas falavam, quem é esse rapaz aí? Quem é esse rapaz? Sim, sim. E como é que foi essa transição para você? Você tinha esse peso, carregou, não? Cara, eu sempre gostei da comédia, né? Eu trouxe a questão da escolinha do professor Raimundo, eu fiz a máquina de escrever do Jerry Lewis, eu fiz a morte de João Grilo, tanto que as pessoas me reconheciam na Cal por causa dessa cena do João Grilo. E depois que eu fiz, depois da queda, eu tive minha primeira crise de ansiedade, eu tive que amadurecer para poder fazer um cara de 40 e poucos anos. Uhum. Então, assim, o drama entrou na minha vida de uma forma dramática, por incrível que pareça, mas de uma forma boa, sabe? E depois daquilo ali, depois da queda, eu sempre fui visto como um ator dramático que consegue fazer comédia, né? Antigamente eu era visto só como ator comediante, né? Então isso foi muito confortador e eu amei, assim, em real eu amei. Hoje eu faço muito mais trabalhos dramáticos, né, com peso. E aí eu acho que é pela questão da minha voz, pela questão do meu físico, né? As O pessoas sempre perfil, têm né? Como as pessoas falam. as pessoas sempre falam assim. E, cara, é o que eu falo, assim, eu entrei pela comédia, hoje eu faço muito mais drama do que comédia, mas a comédia é algo que está realmente enraizado, assim, sabe? Eu tenho memórias muito fortes em relação à comédia, eu sou um cara que, cara, a minha casa, ela é toda cheia de palhaço, do Chaplin, eu gosto muito da comédia dos anos 30, sabe? Eu tenho uma Aham. luminária que tá aqui atrás, que é do Gordo e Magro, eu vivo pela comédia. Mas por eu ter essa aparência, essa voz, esse peso, né, as pessoas dizem: nossa, assistir você em cena, a gente fica até meio agoniado, porque você dá uma dramaticidade, um peso tão forte, né, que quem assiste se sente de alguma maneira incomodado com aquilo, mas de uma Aham. forma boa, né? Então eu embarquei no drama e eu estou voltando a querer buscar mais a questão cômica, né? Eu estou aí Uhum. com um projeto, eu não posso falar, mas é um projeto cômico, né? Uma peça cômica. Vai ser a primeira vez que ela vai ser feita aqui no Montada no Brasil. Brasil? Opa! Então, cara, e eu vou contracenar com um ator que é cômico do dedão do pé até a ponta do cabelo, que é o Jefferson Schroeder. Sei Me quem perdoa, é, Jefferson, se óbvio. você estiver assistindo isso. Eu não consigo nunca pronunciar o seu segundo nome. Mas é Jefferson Schroeder. Eu acho que é Schroeder. Então, cara, poxa, eu e ele em cena, para mim vai ser uma grande de uma realização para poder embarcar de novo na comédia, né? Porque eu entrei na faculdade por causa disso, por causa da comédia. Então, Aham. hoje o drama é o que mais as pessoas lembram da minha pessoa. Mas eu amo, cara, eu amo. Se eu pudesse, eu faria comédia dia e noite, assim. Eu escrevi um texto agora que se chama Coma, ou Coma, ou Dramaturgias de uma Geração em Terapia, é o nome do Uhum. texto. Eu escrevi com a Marcela Maria,
e a gente está aí, né, juntando para poder fazer esse espetáculo acontecer. E é um espetáculo cômico, né, que tem algumas pitadas de dramaticidade, mas grande parte do espetáculo é cômico. E é isso, cara, a comédia para mim sempre foi algo acalentador. E cruzar com pessoas que têm essa veia cômica muito forte, muito latente, foi o que me deu mais gás de continuar na profissão, sabe? Uma vez eu encontrei com você e com a Luísa, cara, vocês estavam ensaiando para fazer uma apresentação na A gente ia faculdade. fazer cócegas. Entendeu? Cara, eu olhei aquilo porque eu assisti Cócegas, né? A minha primeira peça que eu assisti, não foi presencialmente, foi através de um DVD que meu pai trouxe, foi Boom, do Jorge Fernando. Jorge Fernando. Cara, eu vi aquele DVD mais de, sei lá, 1000 vezes, e eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, sabe? E depois que eu vi você, a Luísa ensaiando, encontrei pessoas que são cômicas, tipo Júlia Guerra, Aline Alves, uma galera que tem uma comédia, sabe, tão latente, tão forte, que me dá mais vontade de continuar nesse viés, sabe? Então, foi isso, cara. Eu consegui... Quem disse isso muito para mim foi o Eric, o professor de televisão da Cal. E ele falava, rapaz, você é um dos atores... Eric é maravilhoso. Você é um dos atores da nova geração que tem a chavezinha da comédia e do drama, né? Que nem todo ator que faz drama consegue fazer comédia. Agora, quase todo ator que faz comédia faz um bom drama. E aí ele me dizia, né? Você tem essa chavinha. Eu levei isso para a vida e até hoje estou aí, né, nos palcos da vida podendo fazer tanto drama quanto comédia. Comédia, para mim, é algo que eu realmente amo de paixão. Mas você me deu duas curiosidades agora. Agora eu tenho duas curiosidades. Uma é, a comédia é um dom, e a outra é, de onde surgiu a sua comédia? Porque as pessoas do subúrbio, propriamente falando assim, elas já têm um jeito engraçado que quando chega no lugar já abala tudo, né? É quase que uma formação. Quando a pessoa vem do subúrbio do Rio de Janeiro, já coloca na pessoa ali, já é cômico, é engraçado demais, estar com essa pessoa é maravilhoso, é maravilhosa em todos os momentos. E para você, essa foi sua formação, o subúrbio? Cara, sim. Não de uma forma estereotipada, né, que às vezes as pessoas levam assim, mas eu sempre tive uma vivência no subúrbio muito de estar na rua, de conviver com pessoas mais velhas, sabe, hoje meu pai tem 71 anos, então assim, meu pai foi taxista, foi escrevente do Jogo do Bicho, meu pai, ele vivia num mundo meio Nelson Rodrigues, sabe? E ao mesmo tempo, meu pai sempre foi um cara muito caricato, muito engraçado, sabe? Tanto a imagem dele, quanto as coisas que ele me dizia. E aí, poxa, ele sempre trazia um DVD, sempre trazia uma revista. Meu pai sempre apesar de meu pai não ter tido essa base cultural na vida dele, ele sempre viu que eu gostava muito disso. Então, poxa, uma das recordações mais latentes que eu tenho, meu pai, ele sabia que eu tinha que acordar às 6h30 da manhã para ir para o colégio, mas ele deixava eu ficar até 1 da manhã assistindo televisão, porque eu gostava de ver o show do Tom, que passava na Record. Então, tipo, tinha, sabe, humoristas fazendo várias coisas, questões de estar apresentando um personagem ou dublagem. Então, assim, meu pai sempre me deu essa abertura culturalmente, mesmo ele não tendo essa visão. Então, cara, eu fui bebendo nessa fonte. Fui bebendo, ao ponto de, tipo assim, caraca, como eu gosto tanto, eu acho que eu sei fazer. E aí fui fazendo para a família, fui fazendo para o meu pai. Chegou uma era que né, nas festas de família sempre tinha tipo os 15 minutos do Pedro, sabe? Eu ia lá, eu fazia uma graça, fazia uma cena, imitava alguém. Então era algo, né? A escolinha do professor Raimundo eu assistia muito na hora do almoço com meu pai. Né? A galera da minha idade tem muita memória da TV Globinho, eu não, eu tenho da escolinha do professor Raimundo. Meu pai tinha boxes e boxes da escolinha do professor Raimundo. Então, né? Poxa, assistir aquilo, estando com meu pai, que é a minha maior referência, né? E, poxa, poder fazer, né, o seu boneco, que é do subúrbio do Rio, né? E aí, chefia, mas diz para mim, que horas que é merenda? Isso, para mim, era maravilhoso, sabe? E ele morria de rir com o Rolando Lero, que hoje o Adnet faz, de grande agrado também, né? Como é que é? Amado mestre, inigualável guru, sucumbai-vos todas as veredas do meu ser para aprender de ti toda a maestria que é dada. Tipo, isso, cara, ver essa voz,
trejeito que é muito teatral, que hoje a gente não consegue assistir com tanta facilidade na televisão, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. E eu escolhi o Aldemar para fazer com a Claire porque o meu pai é muito fã do Lúcio Mauro pai, né? Hoje quem faz é o Lúcio Mauro filho. Então fazer o Aldemar era meio que uma homenagem ao meu pai também, de uma certa maneira. Né? Então fazer aquela coisa mais, né? Mundico, você sabe, né? Com aquelas canelinhas finas, cabecinha grande, indo lá de quem? De Maranguape. Quem? Raimundo Nonato. Isso para mim era... Cara, eu chegava a tremer fazendo o personagem, porque era muito maneiro, muito maneiro. Então, essa veia cômica eu trouxe tanto do subúrbio, né, da vivência suburbana, mas, ao mesmo tempo, dessa abertura que meu pai me deu. Então, cara, E é isso, estudo. Uma coisa que eu levo para a vida é isso. Eu acho que o ator ele nunca para de estudar, sabe? Isso eu levo para a vida real. Gente, desculpa, tá rolando obra aqui do lado. Não, é assim mesmo. Eles estão quebrando paradigmas também. Desculpa, eles estão quebrando paradigmas, portas, paredes, janelas. Tudo. Então, é isso, assim, eu sou muito, muito feliz, cara, por ter tido essa vivência, sabe? Hoje, né, ter esse peso, ter essa voz, esse olhar, né, para o mundo, essa face, né, que o Papai do Céu me deu, as pessoas sempre lembram das questões dramáticas, né? Tanto que uma das coisas que mais me impactou, né? Desculpa, eu sou um pouco prolixo, mas vem na minha cabeça o que eu estava falando, quebrando paradigmas. Cara, eu fiz um personagem no audiovisual, meu primeiro personagem no audiovisual foi algo que eu lutei para não ser na minha vida. Né? Então, isso foi algo que E quando eu contracenei com o Jonathan, eu falei isso com o Jonathan, eu falei, cara, que loucura, né? Eu lutei, eu tenho amigos que já se foram, né? Por causa do tráfico de drogas, outros que estão presos, e eu sempre tentei sair dessa vertente, mas eu também digo que não é fácil, sabe? Sim. Não é fácil. Eu sou uma vírgula de toda uma história, entendeu? Então, não é fácil. E fazer, né, o meu primeiro personagem no audiovisual, que foi um traficante, e algo que eu lutei muito para não ser durante toda a minha vida, é algo que me trouxe muita felicidade. Eu acho que a palavra do programa hoje, para mim, é felicidade, sabe? Felicidade. Eu sou um cara muito realizado. Tanto, né, como você me perguntou sobre a questão cômica, quanto as questões que vêm acontecendo ao decorrer da minha vida, né, teatral, assim. E isso é interessante porque você falando de uma coisa que você fugiu da sua vida, né, para não ser... Que era um traficante, e você contracenou sendo um traficante com o cara que se transformou na arte, sendo um traficante que foi o Sabiá, né? E isso foi impactante demais, né? E você contar essa história, agora eu fico até arrepiado de poder falar isso, porque foi encontro. Foi encontro, realmente. Sim. Você chegou a comentar também isso para ele? Cara, eu cheguei a falar, tanto que o Jonathan, quando me assistiu, né, me viu fazendo as coisas, né, no set de filmagem, ele falou, cara, que olhar, né? Que olhar sensível que você tem, sabe? Porque eu sempre conversava, antes de entrar em cena, eu tentava me abrir mesmo como pessoa, né? Não só como ator, mas falar, gente, olha, se vai rolar uma cena de porrada, pode me bater, não tem problema, não tem, sabe? Não, vai rolar tal... E eu ficava muito do lado da cabine do diretor e do cara no microfone. Então eu ficava ouvindo o que ficaria bom para eles, né, na tela. E aí, quando eu entrava em cena, eu queria fazer tudo aquilo que eles estavam discutindo nessa salinha. E aí super funcionava. Tanto que no final, até o Rômulo veio me perguntar, você é ator de teatro? Aí eu falei, sou, rapaz. Aí ele, quando vem um ator de teatro aqui, a coisa muda. E aí eu fiquei pensando, porra, a coisa muda, né? Muda, mas para quê? Para um lado bom, para o lado mau? E aí o Jonathan falou, não, a gente fica maravilhado, cara. Poxa, que foda, tu vem do subúrbio. Pô, eu também, tal, não sei o quê. E a gente trocou muita ideia, cara. E aí eu falei com ele, cara, hoje fazer esse traficante junto com você, né? Que, poxa, virou referência pra gente fazendo o Sabiá, é algo que é muito confortante para mim. Aí ele fez stories, me seguiu no Instagram, né? Mandou mensagem, a gente conversou. Então, eu tenho um carinho muito, muito grande assim, pelo Jonathan. Não só o Jonathan, mas o João também. O João conversou muito comigo antes de entrar no set, sabe? Eu estava bem... Não que eu estava nervoso, mas eu estava muito apreensivo por nunca ter pisado no set de filmagem. Então, o João Vitor Silva, ele, cara, fica calmo, vai dar tudo certo, eu tô contigo, o que você precisar. A gente, sabe, bateu o texto antes de entrar em cena. Ele falou, pô, eu nunca bato o texto antes de entrar em cena. Eu geralmente já entro com o texto.
Só que por você ser um ator de teatro, eu sei como isso é importante para você. E aí a gente bateu o texto, Jonathan também. Cara, nossa, eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer, assim, real. E eu falei isso com o Jonathan, nossa, fez stories, me seguiu. Depois que ele fez stories, eu ganhei uns 80 seguidores no Instagram de graça, assim, sabe? Foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro, muito maneiro. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é importante também, que quando as pessoas vão te seguir, elas não estão te seguindo porque o Jonathan indicou, também, mas elas vão lá ver que você posta seus trabalhos, você está sempre ativo, você tá sempre se renovando, estudando e etc. Mas o que você faz quando você não está trabalhando e você precisa dar continuidade ao seu trabalho? Rapaz, isso é uma pergunta importante. Por quê? Porque às vezes, assim, eu não estou trabalhando, mas eu estou fazendo yoga, estou alongando, agora eu comecei o balé, né? Então, são coisas que vão agregando para que no futuro trabalho eu tenha mais disponibilidade para o personagem, né? Isso é importante a gente falar também. Sim. Cara, eu geralmente estou trabalhando muito, né? Nesse tempo de pandemia, que eu realmente fiquei assim parado, tanto que eu fui para uma área completamente diferente. Eu estava trabalhando na empresa de um amigo meu com refrigeração de ar-condicionado, e ali ficou me batendo uma bad muito grande, né? Tipo assim, caraca, eu estou só nesse trabalho por causa do monetário, porque não é isso que eu quero fazer na minha vida. Uhum. Mas até que as coisas começaram a retornar, e eu percebi que não foi uma coisa só comigo, né? Com todos, principalmente do meio artístico. E, cara, eu comecei eu fiz yoga por um tempo, né? Yoga. Fiz meditação também, mas eu sou hiperativo e, ao mesmo tempo, eu sempre estou fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, a minha cabeça funciona de uma forma bem, bem perturbada, digamos assim, sabe? Então, quando eu não estou trabalhando, de alguma forma eu continuo trabalhando, sabe? Tipo, eu gosto de assistir é, é, vídeos, filmes, enfim, que falam sobre teatro, que falam sobre música. Eu sou um cara, apesar de eu não cantar nem nada do tipo, eu gosto muito de música. Uma das minhas maiores referências, que me acalma de uma certa maneira, é João Gilberto. Eu escuto João Gilberto quando acordo, tomo banho. Na academia, tô lá puxando ferro e ouvindo coisa linda, sabe? Então, assim, são coisas que, de alguma maneira, eu continuo a trabalhar, sabe? Eu tive contato com uma professora de voz na faculdade, não me recordo agora o nome dela, e eu fiz um trabalho fazendo uma cena do Grinch, né? E aí, cara, eu mandei isso. Hoje tem pessoas que não me assistiram em Sangue, não me viram depois da queda, não viram do João Grilo, não viram nas outras peças, mas de alguma maneira, que eu não sei como, mas eu acho que é porque está no YouTube, as pessoas, caraca, mas você fez o Grinch na faculdade, não foi? Aí eu falei, fui eu. Caraca, que foda, que não sei o que e tal. Então, assim, mesmo eu nunca tendo trabalhado, né, com dublagem, isso também me agrega de uma certa forma, sabe? Um dublador foi me assistir em Sangue, Ricardo Juarez. Beijo, Ricardo. Ricardo Juarez faz, né, Johnny Bravo, faz o Kratos do Good of War, faz Dudu do Edu, Melman do Madagascar. Ele assistiu e no final do espetáculo ele me abraçou e veio me dar uma aula de como é, né, esse mundo da dublagem. E uma das coisas que ele me disse que eu guardo até hoje é: continue como ator, porque a dublagem vai vir logo em seguida. Não abandone a sua carreira artística, né, no sentido de estar atuando, para focar só na dublagem, porque isso vai vir de uma maneira natural. E é o que vem acontecendo na minha vida até hoje, cara. Tudo vem naturalmente, sabe? Uma coisa liga a outra. O João Grilo ligou o Quentin ligou o Luca de Sangue ligou, né, o traficante que eu fiz em Verdades Secretas. Então, uma coisa puxa a outra, sabe? Às vezes até amigos meus me perguntam: Pedro, mas como é que você consegue fazer determinado tipo de trabalho? E aí eu falo: rapaz, não sei. É natural, né? Eu realmente não sei. Eu fiz um teste que foi para Sangue, de resto, eu só fui chamado. Simplesmente me ligavam: você que é o Pedro de Carvalho e tal, a gente queria saber se tem como você fazer, temos um personagem aqui para você. Né? Então, isso para mim é muito gratificante, muito gratificante. Uhum. Calma aí que eu sou um pouco prolixo, né? Você me perguntou o que eu faço quando eu não estou trabalhando.
É isso, cara. Quando eu não estou trabalhando, eu sou muito caretão, cara. Eu gosto de ficar em casa, sabe, assistindo um filme, ou então vou para a praia para ficar na água. Gosto muito de água de praia. Leio um livro. Eu sou bem careta. Não fumo, não bebo, né? Não uso nada. Então, assim, dependendo do rolê, é algo que me tira muito do meu norte, né? Eu sou um cara Sim. muito Caxias, digamos assim, em relação ao meu trabalho. Então, se eu vou para Aham. algum lugar que eu sei que eu irei me atrasar para estar no outro dia no ensaio ou dando assistência, né? Eu estou agora como diretor assistente de um espetáculo, Uhum. então eu meio que me recolho antes. Ou às vezes nem vou, sabe? Para poder focar mesmo no meu trabalho. Então eu faço coisas bem tranquilas, gosto de andar de bicicleta, ou então, né, fico na praia, enfim, assisto algum filme. Gosto muito de sentar na mesa de bar para conversar, sabe? Para debater não só as questões artísticas, mas as questões de vida, né? Eu Sim. sou um cara bem tranquilo nesse olhar, né? Importante isso, porque quanto mais experiências o ator viver, né, vivenciar e etc, melhor, porque aí é material também, né? E às Sim, vezes muito a gente não importante. pode também se prender a determinadas circunstâncias, porque aí a gente deixa nosso próprio material, porque determinada saída de noite despretensiosa a gente pode achar um personagem que pode mudar a nossa vida, um Sim, texto sim, sim. ou algumas sacadas, esquetes e etc. Mas isso é uma coisa que vem se pensando muito com o tempo para cá, né? A disciplina do ator. Antigamente, o ator era muito mais disciplinado do que é hoje, Sim, né? sim, E hoje eu percebo também na nova geração de que isso está se retomando. Você sim, é um desses atores. Eu me considero um desses atores também, porque eu faço exercício físico, eu faço balé, eu tento agregar o máximo de coisas, experiências que possam agregar ao meu ofício, né, que é ser ator. E isso é importante também para a disponibilidade para o mercado, mostrar que eu sei fazer várias coisas também e faço bem. E acredito que você também pense dessa forma. Mas sim. eu queria saber de você qual é o seu maior sonho assim como ator, onde você vai falar, pô, agora eu realmente cheguei onde eu queria. Cara, eu às vezes até falo, né, que muitas pessoas perguntam assim, mas você pretende fazer novela? Você pretende fazer filme? E uma coisa que eu sempre respondo é, cara, eu pretendo fazer tudo, tudo, sabe? Tudo Uhum. que me vier é de grande agrado, sabe? É uma série, um filme, uma novela, uma peça, né? Como você estava falando, que a nova geração está vindo com outro olhar, e assim, muitas das instituições não têm o trabalho, né, com os alunos da questão da ética, com a questão da disciplina, e é algo que a gente aprende mesmo na vida, né? A vida te Uhum. ensina. E ter esse olhar, né? Isso eu estou dizendo como ator, né? Ter esse olhar para mim é muito satisfatório, sabe? Porque de uma certa maneira eu consigo agregar inúmeras outras coisas que talvez se eu não tivesse essa disciplina comigo mesmo, eu não conseguiria transpassar isso para o meu trabalho, sabe? Sim. Então, em relação ao que eu quero, cara, eu quero ter visibilidade ao ponto de poder trabalhar em qualquer âmbito, sabe? Poxa, eu acho foda. Pode falar palavrão? Não pode. Pode, fica à vontade. Pode. Eu acho foda o ator que não liga para Instagram, que não tem rede social, porque, cara, o cara não se preocupa com isso e, ao mesmo tempo, o trabalho dele está em ascensão sempre, Uhum. sabe? Então, assim, poxa, Pedro, você gosta de... Eu amo teatro, mas a gente sabe que na realidade em que a gente vive não se sustenta de teatro, a gente não consegue, né? Não só no sentido monetário, mas no sentido de estar sempre em movimento. Então, Uhum. qualquer ponta, qualquer coisa que a gente faça no audiovisual ou no streaming, seja ele qual for, além do monetário, que é muito confortante para a gente, é maravilhoso ter esse olhar de visibilidade, sabe? É aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, poxa, eu podendo fazer, eu quero muito, cara, o meu maior desejo hoje, né? Somos seres evolutivos, amanhã eu posso estar com outro pensar, mas o meu maior desejo hoje é ter um personagem de destaque, ou em algum filme, ou em alguma série, ou um personagem fixo em alguma novela, sabe? Então é algo que eu almejo, assim. E tento trabalhar ao máximo para poder alcançar esse objetivo, sabe? Sim. Então, uma das frases que uma vez eu ouvi, eu levo para a vida, assim, que é algo que me mudou a minha cabeça, Polpeta, mudou real, assim.
o trabalho duro, eu vou tirar até o óculos, o trabalho duro vence do talento quando o talento não trabalha duro. Eu ouvi isso, a minha cabeça explodiu na hora, porque eu falei, cara, do que tem de gente talentosa que a gente conhece, mas que não trabalha em prol da sua própria arte, e aí vai, né, o teatro expulsa, digamos assim, e muita gente que, tipo assim, sofre para poder trabalhar da melhor maneira possível, e aí quando consegue seu espacinho, é jogado para escanteio, sabe? Então é isso, assim, o trabalho duro vence do talento quando o talento não trabalha duro. Então eu tenho muito esse olhar, cara, como, né, você me perguntou, o que você almeja? Hoje o que eu almejo é isso, é ter um personagem de destaque no audiovisual, no streaming, para poder estar sempre engatando em outro trabalho, e assim vira um ciclo, né? Isso aconteceu comigo no teatro. Eu fiz um personagem dentro da Cal e dali eu fui chamado para outros inúmeros personagens fora. Poxa, o Doente Imaginário que eu fiz agora com o Alvise, o Alvise nunca viu o trabalho meu, o elenco já, eu fui substituir um ator. Sim. Sabe? Foi uma coisa de um dia para o outro. Eu tive que decorar um texto em 24 horas, sabe? Então, isso foi... Eu olhei e eu falei, cara, tá aí, é isso que eu quero, entendeu? Agora, se isso acontece, né? Porque o teatro vai, como a gente disse lá no início da nossa conversa, pega um núcleo muito pequeno de pessoas, né? É um núcleo muito, muito... que hoje está se quebrando, mas a gente ainda está, né, engatinhando. Principalmente para mim, que vim do subúrbio, eu sei que isso é bem devagar. Né? Só um parêntese, quando eu fiz Sangue, no Sesc Copacabana, para você ter noção que nenhum amigo meu já tinha pisado, né, no teatro, né, nas poltronas do teatro, eu recebia inúmeras mensagens assim, Pedro, pode ir de bermuda? E era uma coisa que me impactava muito, porque ninguém liga para o lanterninha do cinema para perguntar se pode de bermuda, se pode de chinelo, né? E não, e eles tinham esse olhar e, ao mesmo tempo, essa delicadeza, sabe? Pedro, eu posso de chinelo? Sabe? E eu ficava, caraca, olha como é distante, né? Essa ligação. E quando eu apareci em Verdades Secretas, todos os meus amigos do subúrbio já tinham visto. Né? Então é isso, assim, a gente tem uma gama muito maior de visibilidade quando a gente está ou no streaming ou na TV. Sim. Então eu hoje eu almejo muito isso, ter um personagem fixo, não precisa nem ser protagonista, né? Que às vezes quando a gente fala personagem fixo as pessoas pensam no protagonista, mas ter um personagem fixo que me dê essa abertura para eu estar sempre trabalhando, entendeu? Perfeito, entendi. E falando de personagem, por onde você começa a construir esse personagem? Cara, eu geralmente comigo é muito pela voz, as entonações, os pontos finais, o que pode ser dito e o que ele está querendo dizer mesmo não dizendo, sabe? Eu trabalho muito texto antes de entrar de cabeça num espetáculo assim, sabe? Então, comigo, tem atores que eu gosto muito do sapato que o personagem usa, eu penso muito na roupa, eu penso muito no que ele fez antes da peça e no que ele fez depois. Sim. E aí todas as frases que tem, né, do meu personagem, enfim, do personagem que eu vou fazer no texto, eu sempre tento achar a voz dele. Né? Em alguns momentos, em muitas peças dramáticas, a voz que eu tenho que usar é a minha mesmo. Sim. Mas na comédia isso é algo que me agrega muito. Eu fiz a Aurora da Minha Vida na Cal e eu achei, né, a voz. Eu fiz 2 personagens que eu fazia a Aurora da Minha Vida do Naum Alves com a direção do Furla e eu fiz o Bobo, que era uma criança que tinha tinha uma questão psicológica, né? Ele tinha, não sei se era um grau de autismo, no texto não diz o que ele tem, e tinha o padre, que era um cara bem velho e tal. Então eu tive que achar a voz desses personagens. Depois que eu achei as vozes desses personagens, eu consegui dar caminho, né, para os meus personagens. Então o Bobo, eu vi muito Jerry Lewis, muito Ronald Golias na Praça Nossa para poder fazer o Bobo, porque eu queria fazer algo que lembrasse a questão caricata, mas que não fosse caricato de uma certa maneira, sabe? Sim. Então eu ficava meio com o olhinho assim, sabe? Eu tentava viabilizar o que estava acontecendo ao meu redor e a voz era uma voz muito mais de peito do que de cabeça, por exemplo. Sim. Então eu fazia uma voz meio
Não, professora, a gente pode conversar sim. Só que, professora... Então, assim, a galera assistia, via uma criança, né? Eu estava sem barba, eu estava com toda uma vestimenta. E quando eu voltava para fazer o padre, era uma outra temática. Então, eu ficava o tempo todo curvado, sabe? Meus ombros, eu ficava com uma dor enorme nos ombros. E eu usava... Meu pai é católico apostólico romano. Eu lembro das missas que eu ia com ele. Então, o padre geralmente era muito velho e, às vezes, não era brasileiro. Então, era uma voz assim que tinha que falar com todos aqui, temos que ter tudo na Constituição. Então, eu trouxe isso para os meus personagens. Tanto que, no final do espetáculo, teve uma senhora que era avó de alguns dos meus amigos, que eu não lembro agora, ela falou assim, nossa, nesse espetáculo que eu amei foi o menininho que usa boné branco e o padre. Esses dois atores são muito bons. Aí eu falei assim, então, esses dois atores sou eu, moça. Aí ela, é você? Como assim? Que não sei o quê. Me abraçou. Obviamente, a caracterização muda, né? Toda. Mas eu acho que a voz, dependendo da voz que você use, tira toda a percepção da pessoa, né? O João Grilo, cara, eu fui na Feira de São Cristóvão, eu conversei com pessoas que são do Nordeste, né? Então eu busquei isso para poder fazer o João Grilo. E a comédia dá essa abertura muito maior do que o drama, né? O drama eu geralmente uso minha voz mesmo, ou então uma voz mais calma, mais tranquila, não preciso falar tão alto, mas eu geralmente uso minha voz. Mas é isso, cara, eu busco primeiro a voz do personagem, isso é algo que me traz bastante conforto, sabe? Show de bola! Em 2022 agora, você está com 3 projetos como ator, né? E você veio de um período muito difícil, porque veio a pandemia, parou tudo, aí você veio, fez o Doente Imaginário de Molière e fez Verdades Secretas, e agora 2022 já acabou, né? O perrengue e 3 trabalhos para 2022 como ator e é protagonista. Não posso falar. Queria tirar essa informação, mas eu sei não que tem direção posso. de Bruce Gonlewski, César não Augusto. posso falar os trabalhos, mas um é direção do Bruce Gonlewski, o outro é direção do Daniel Dias e o outro é a direção do César Augusto. Então, assim, são 3 trabalhos que eu tô amando. Assim, 2, quer dizer, um já começou os ensaios e retorna agora ao dia 7 de março, e os outros 2 a gente ainda está na base da leitura, né? Ainda não teve nenhum ensaio físico nem nada. Mas eu estou muito feliz, cara. Nossa, eu estou feliz pra caramba, assim. Esses trabalhos são bastante importantes para esse momento que eu estou vivendo agora, né? É a primeira vez que eu estou morando sozinho, né? Eu descobri que meu pai está com câncer de próstata, então estou tendo todo um cuidado a mais. Estou tendo que seguir de alguma maneira na solitude, digamos assim, sabe? Mas não de uma forma ruim, de uma forma boa. Eu aprendi muito com essas questões. Então, estar nesses 3 trabalhos agora, né, nessa volta ao teatro, está sendo de grande agrado para mim. Nossa, muito confortador. E eu estou em um como diretor assistente, né? Esse você pode falar ou não? Esse eu posso. Eu estou como diretor assistente no espetáculo Princípio de Arquimedes, com a direção do Daniel Dias da Silva, que vai estrear no dia 14 de março, no Petra Gold. Opa, né? maravilha. Eu tô como diretor assistente. Nossa, é um espetáculo super impactante, dramático, entendeu? Convido todos vocês, por favor, venham assistir. Eu ainda não tenho questão do horário e o dia, mas assim que eu souber, quem entrar lá no meu Instagram vai saber. Então, eu tô como diretor assistente, é a minha primeira direção, Pupeta. A minha primeira direção, cara. Minha primeira direção, e eu tô assim, maravilhado, porque é um outro olhar, né? Quando você não está em cena, você está por fora e tendo a abertura, o Daniel, beijo, Daniel. O Daniel me dá completa abertura para eu poder, né? Porque ele fala, cara, você tem o olhar contemporâneo, né? Você é um jovem ator da nova geração, então o seu olhar para mim é muito importante. Então, o que você quiser modificar, obviamente, né? A gente conversa antes, eu falo, pô, Daniel, mas eu acho que nesse momento, se ele fizer isso, eu acho que fica mais entendível para o público. Eu acho que essa frase hoje, no atual momento que a gente está vivendo, não cabe mais. Então, a gente vai consertando. E, nossa, todo o elenco super me abraçou, e o Daniel também, tanto que o Daniel falou, olha, gostei tanto do seu olhar, e o Daniel também me assistiu em Sangue, que ele me chamou para essa peça, né? Tanto para fazer essa direção, mas para essa peça
que mais para frente a gente deve fazer aí, eu como ator. Então, nossa, volto a dizer, felicidade. Felicidade, Hoje total. é felicidade total. Mas responde bate pronto, é comédia ou drama? Ai, não dá, não dá, não dá. Não Então dá, tá, Popeta, então não beleza. dá. Então tranquilo, sem problema, sem problema. Eu espero com toda a minha paciência para poder te assistir nesses 3 espetáculos de 2022, sem problema, sem problema. Pedro, infelizmente, nós estamos chegando ao fim, mas a gente tem 2 quadros ainda que a gente pode brincar bastante. O primeiro quadro é sobre perrengue chique, porque todo aos olhos do público, né, seus amigos e etc., tem um olhar glamourizado para o artista, né? E as pessoas não entendem que tem trabalho, tem suor, tem todo dia fazer um pouquinho de cada coisa para chegar a algum lugar, e esse trabalho é suado, né? Tem que suar realmente. O público sempre se contenta com a peça, né? Nunca com o processo. Exatamente, é o produto, eles querem ver o produto, mas o pré ninguém quer ver. E eu acredito que você já passou por algum perrengue na sua profissão, artista, cara, ator. Eu passei por muitos perrengues assim inimagináveis. Conta eu fui convidado, só umzinho. Eu vou dar um. Eu fui convidado por uma atriz diretora canadense e, cara, eu fui para um restaurante super chique com ela, sabe? Porque ela me assistiu em sangue, me convidou para ir nesse jantar e tal. Eu tinha R$12 na minha conta. E eu estava num restaurante que o pãozinho de entrada custava 27 conto. Eita! E, cara, eu cheguei nesse lugar e eu fui tudo, né? Todo arrumado, tal, sem um puto no bolso. E aí eu pedi água da casa, fiquei na água da casa até terminar o jantar. E aí, na hora de pagar, eu suando a beça, falei, meu Deus, eu não vou ter dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí ela virou para mim e falou assim, não, eu te convidei para o jantar, então tudo aqui quem vai pagar sou eu, para com isso, guarda sua carteira. Eu falei, não, deixa que eu pago, pelo amor de Deus. Ela, não. No meu país não é assim que funciona, a gente paga, tal, porque eu que te convidei. Aí eu falei, então tá bom. Mas ali dentro eu tava, nossa, obrigado, Deus, obrigado. E aí, cara, eu fiquei várias vezes, isso não foi só nesse rolê, mas várias vezes eu vou para locais que eu quero ser visto, eu quero manter contato, né? Eu trabalho muito com essa questão do networking, mas que às vezes eu não tenho R$1 no bolso. R$1 no bolso, real, assim, real. Não tem R$1 no bolso. Fico na água da casa até o garçom fala assim, gente, vamos fechar. Aí, beleza. Aí eu venho para casa, aí como um miojão, né? Como um pão com manteiga. Mas esses são os perrengues chiques que eu já passei, cara. Chique, total, porque a nossa profissão ela exige um network, né? Exige, sei lá, conhecer alguém que pode te indicar para outro trabalho e ter essa rede nada mais é do que se arriscar, né? E isso é um perrengue total. Sim. Super. Mas agora, e é algo que meu Deus do céu. Mas agora que você é muito bom, você se considera um ator versátil? Sim, cara. Sim, eu acho que sim. Eu gosto de trabalhar todos os sentidos. Foi o que eu falei, né? Tipo, eu gosto do drama, eu gosto da comédia. Se tiver que fazer um personagem, né, que é uma criança, eu faço. Um idoso, um traficante. Eu acho que o ator é uma folha em branco, né? Ou uma tela em branco. Então, eu olho muito por esse olhar, sabe? Cara, eu sou o cara que, né? Eu me disponho, mesmo sem ganhar um puto, que hoje, né, graças a Deus, estou ganhando, estou vivendo da minha arte, mas eu me abdico de qualquer coisa. Na minha formatura, eu tinha que fazer um guerreiro, tal. Na minha turma só tem tinha, né, 4 rapazes, o resto era só mulher. E, cara, eu passei a máquina zero, entendeu? Eu fiquei com a máquina zero, um olho meu, eu era meio cego de um olho, então eu tinha uma lente toda branca que eu ficava vendo o espetáculo só com esse olho, o outro eu não enxergava nada, careca, e depois da queda eu emagreci 11 quilos, eu, né, fiz isso muito antes de Joaquim Fênix. Joaquim Fênix jogava com o Coringa? Rapaz, eu fiz isso depois da queda, emagreci depois da queda, passei botox no cabelo, fiz aula de etiqueta, meu paletó era de alfaiataria. Ih, ó, me abdiquei já de...
eu já me abdiquei de várias coisas em prol da arte, né? Eu não faço teatro porque eu gosto, eu faço teatro porque eu preciso, sabe? Algo que é latente nas minhas veias, nas minhas raízes, apesar de eu não ter nenhum familiar, né, que foge para esse lado artístico, eu sou o primeiro, então é algo que eu preciso, como, sei lá, o passarinho precisa do vento para voar, entendeu? Como, sei lá, é algo que está enraizado dentro de mim, sabe? Às vezes eu fico até meio só falando sobre isso. Se deixar, nossa, eu sento na mesa do bar, eu falo de teatro até não poder mais, Ah, é entendeu? maravilhoso. Então Falar eu de me teatro é classifico sempre bom. versátil, velho. Falar É de teatro é sempre maravilhoso, eu bom. amo. Eu amo, 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 amo. Mas agora eu quero te testar no improviso. A gente tem um quadro aqui que é Vamos o embora. Tô aqui. Impropensando, que eu vou te perguntar com uma palavra e você responde apenas com uma palavra. Você vai me perguntar com uma palavra e eu vou te Uma responder palavra. com uma palavra. Exatamente. Tá bom. Topa? Topa ou não topa? Topa agora. Então vamos embora. Subúrbio. Favela. Cômico. Paulo Altran. Ídolo. Paulo Altran. Cal. Caraca. Caraca. Teatro. Amor. Trem. Trem. Passagem. Opa, gostei, hein? Gostei, hein? Passagem. Sangue. Nossa. Não entendi. Sangue. 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 Vermelho. Família. Tudo. Pedro de Carvalho. Ator. E o que você diria agora se todas as pessoas do mundo pudessem te escutar? Amem. Amem. O amor é um dos pilares mais confortantes que a gente tem como ser humano. Então, ame. A gente está passando por momentos de muito ódio, de muita briga, de muita desavença, seja ela política, social, econômica, né? Essas questão climática que vem acontecendo. E a vida é um sopro. A gente não sabe se o nosso abraço vai ser o último, se o nosso beijo vai ser o último, se a nossa conversa vai ser a última. Então, amem. Amem com todas as forças, com todas as forças. Amar. Amar é uma das dádivas mais genuínas que Deus nos proporcionou como seres humanos. Então, ame. Amar, para mim, é o suprassumo da felicidade. Boa, perfeito. E você conseguiria se definir em uma frase? E definir uma frase... Rapaz, eu acordei anteontem, de madrugada, com essa frase na minha cabeça. E eu estou pensando até em patentear essa frase. E eu anotei ela na minha porta, para você ter ideia. Eu acordei de madrugada, eu durmo com papel, com um bloquinho do lado da minha cama, e eu peguei esse bloquinho para anotar. E a frase diz: a chuva não tem provas cabíveis de sua maestria até que ela caia. Opa! Essa é a frase. Eu vou refletir. Eu vou refletir sobre isso. Eu vou refletir. Reflita. A chuva, vou repetir, a chuva não tem provas cabíveis de sua maestria até que ela caia. Nossa, bateu, agora bateu. Eu te mando tudo no WhatsApp do que eu refleti sobre isso. Sem problemas. E agora, para fechar, 3 curiosidades do Pedro de Carvalho. 3 curiosidades. Eu sou taurino, com ascendente em touro, e tenho 4 touros no meu mapa astral. O que isso quer dizer? Não sei. Pessoas dizem várias coisas sobre isso. 2, eu sou um cara que eu gosto muito de escutar o nada. Não sei porquê, mas, tipo assim, independente do lugar que eu tô, eu gosto muito de escutar o que está acontecendo, sabe? Isso é algo que de alguma maneira, eu não sei ainda, mas eu devo trabalhar isso dentro de mim de uma forma bem esotérica, digamos assim. Eu gosto muito de escutar o nada. Não é escutar o silêncio. Escutar o nada é algo que me edifica muito. Mais uma curiosidade, deixa eu ver. Mais uma curiosidade. Nossa. Rapaz. Cara, me fugiu. Mais uma curiosidade. Vamos, Pedro. 3 curiosidades. Escutar o nada. Sou touro com ascendente em touro.
Gosto de comer coisas que não são vistas socialmente como bem vistas. Tipo, exemplifica. Cara, eu gosto, sei lá, de fondue, né, de chocolate com coxinha. Eu gosto de miojo com Nutella. Eu gosto... Aí, ó, tá vendo? Essa cara aí, eu adoro essa cara. Quando eu falo miojo com Nutella, as eu pessoas... acho bom, que eu gosto também. Eu gosto disso também. Tu gosta, cara? Eu Óbvio. amo. Eu gosto, né? Eu sou touro, mas eu gosto de comidas assim excêntricas. Né? Sim. Às vezes o pessoal assiste vídeos da galera que come, sei lá, coisas completamente estranhas. Eu acho muito maneiro. Eu acho muito bacana. Nossa, eu queria passar um dia, eu falo isso muito, não um dia, eu queria passar um mês, sei lá, com uma tribo, sabe, no Afeganistão, na África, em qualquer lugar, aqui em Manaus, e comer as comidas de lá, assim, sabe? Larvas, bichos que não são tão, vistos, né, pela sociedade, né, como vaca, frango, enfim, mas, sei lá, larva do coqueiro, não sei o quê, o grilo de não sei o quê, barata de não sei de onde. Uhum. Eu queria muito ter esse paladar, digamos assim. Muito bom. Ó, uma aqui, ó, que eu gosto também é linguiça com sorvete. Linguiça com sorvete. Eu gosto de biscoito de torcida de churrasco com sorvete de café. Aí, viu? É muito específico. É muito específico, mas eu amo. Eu amo. Eu também. Eu também amei a nossa conversa, Pedro. Muito obrigado. Poxa, cara. De verdade, porque você foi um dos meus convidados que eu escolhi a dedo, realmente, porque sua trajetória inspira muita gente. Os seus questionamentos levam realmente as pessoas a refletirem sobre as ações e tomarem novas ações também. Eu espero que as pessoas que vão assistir esse episódio te conheçam melhor, conheçam sua trajetória, o seu ofício, o que você faz para se manter sempre ativo no mercado e seja também uma vitrine para que novas pessoas do próprio mercado possam te conhecer. Então, fiquei muito feliz de você ter topado participar do Quebrando Paradigmas e você é uma pessoa que vem quebrando realmente paradigmas e nada mais do que um casamento perfeito. Pedro de Carvalho quebrando paradigmas. Casamento, vou tatuar isso, quebrando paradigmas. Nossa, cara, desde quando você mandou a mensagem, para mim foi um acalento muito grande, uma honra inenarrável, sem querer fazer merchan, mas já fazendo. Eu sou muito fã do seu trabalho, eu sou muito fã de você como pessoa, apesar da gente nunca ter, né, contracenado, trabalhado juntos, mas é um dos desejos que eu tenho latentes dentro de mim. Então, nossa, eu fiquei extasiado, né? Eu recebi a mensagem, falei, cara, é agora que eu aceito, né? Tive que cancelar pela primeira vez por questões de trabalho, mas dessa vez eu falei, não, eu tô livre, vamos lá, vamos fazer, porque eu quero muito. E, nossa, muito obrigado, muito obrigado. Isso que você está fazendo em prol não só das artes, mas, né, como um conteúdo para a nova geração, isso nos agrega muito. Porque é muito importante a gente ter pessoas com esse olhar que você tem para a arte. Então, eu só tenho que lhe agradecer do fundo do meu coração, da forma mais simples que eu possa te dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho nem palavras para disponibilizar para você nesse momento, porque realmente emocionante, sabe? Porque você sai de um lugar onde o acesso é mínimo, né? E se coloca num outro lugar onde tudo é completamente diferente, desde as pessoas, as ações e o acesso também. Você passa a ter acesso a coisas que você, obviamente, não teve na sua formação. E você vem conquistando e vem concretizando aos poucos o seu nome no mercado de trabalho e na arte dramática. Eu sempre gosto de falar concretizar o nome na arte dramática. Isso, para mim, é o primordial, sabe? Porque eu sou um cara que gosta muito de história e as pessoas que concretizaram os seus nomes na arte dramática foi um período difícil, ardeu, doeu, e elas fizeram isso para que a gente pudesse também estar aqui hoje concretizando nossos nomes nessa arte que é tão difícil, né? E principalmente no Brasil, e para quem é negro, principalmente no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado, de verdade, de verdade, de verdade. Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço. Tamo junto. Só deixa eu dar só um recado aqui no final, porque o Quebrando Paradigmas é um programa que cria espaço
de debate sobre a construção de carreira artística com aquela clássica trocação de ideias, fazendo um contraponto entre artistas iniciantes e artistas veteranos, que também buscam caminhos e experiências sobre os desafios e os perrengues dessa profissão tão difícil que é ser artista no Brasil. Fechamos mais um Quebrando Paradigmas, mas quem vai fechar esse programa não sou eu, não. É o Pedro de Carvalho. Pedro, fecha esse programa pra gente, fecha. Galera, muito obrigado por ter assistido Quebrando Paradigmas, aqui com quem? O ilustríssimo Lucas Popeta. E não perca, porque na próxima verás muito mais sobre as artes e sobre os atores da nova geração. Então, fique de olho, voltaremos logo. Muito obrigado! Até a próxima, Beijo, meu gente. amigo. Até semana que vem.